pessoal! E aí, você está gostando aí do nosso curso? Sim, que programação bacana, né? Quantas ferramentas para missão estudantil incrível, tô adorando. Legal. E ainda tem muito mais coisa para acontecer, né? Estou bem animado aí para as próximas programações. E fiquei sabendo aí que a gente vai ter a nossa primeira palestra, né? Sim, nosso primeiro palestrante é o Estevão Marinato Lopes. Ele é carioca, ele estudou arquitetura e urbanismo na Federal de Viçosa e conhece e está engajado com a BEU desde 2015. Hoje, ele está participando do projeto Siga-me, da BUB, lá em Juiz de Fora. Sim, eu acho que vai ser bem bacana, bem bacana. Legal. Uai, vamos ver então? Então vamos assistir. Bom, olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Estevão, eu trabalho atualmente no projeto Siga-me da BUB durante esse ano de 2020 e estou aqui hoje para a gente poder ter uma abertura então, né, uma palestra de abertura desse evento CFM, né, Curso de Formação Missionária, que estará acontecendo nos meses de junho e julho, né, como todos vocês já sabem e estão aqui, se inscreveram, claro. Para começo de história, né, como eu já falei, eu trabalho para a BUB através do projeto Siga-me ao longo desse ano e tem sido realmente um momento muito bom. E eu quero um pouco compartilhar com vocês um livro, né, que é o do John Stott, que é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, né? A palestra não é um plágio do livro, mas é realmente trazer algumas reflexões que o John Stott pontua no livro dele, falar sobre algumas questões que são realmente importantes para o nosso momento que a gente tem vivido e para a nossa formação missionária. É uma honra estar aqui, né? Claro, eu acho que abrir um evento assim, uma primeira palestra é algo difícil, mas também é uma honra e espero que a gente possa abordar todo esse processo. Nós estamos vivendo tempos atípicos, assim, né? Se a gente for pensar no que a gente tem vivido atualmente, acho que a frase "nós nunca vivemos um momento como esse", né? Um momento tão crítico como esse, é a frase que a gente mais ouve hoje em dia, né? Que é uma crise sem tamanho, uma crise sem precedentes, uma crise pela qual a nossa geração tem passado. E poucos momentos realmente como esse, a humanidade passou por situações em que ela teve um impacto tão grande, né? Nós vivemos a gripe espanhola, né? As duas guerras mundiais no século XX, mas realmente no século XXI nós não havíamos vivido um evento tão grande como esse, em que houvesse um impacto tão grande na vida de toda a humanidade. E dessa forma, parece que passado, presente e futuro, né? O nosso passado, aquilo que a gente aprendeu, nossa perspectiva de futuro e o nosso presente não parou para um só momento toda a humanidade viver alguma coisa junto, assim, né? Que não fosse um evento esportivo, né? Que é algo que muitas vezes é dado como internacional, mas na verdade apenas alguns participam. Infelizmente da dor, né? Como que a gente tem passado atualmente, da crise, muitos não são convidados, mas todos têm que comparecer perante esse momento. E a gente então está num momento de fragilidade e realmente a gente percebe como que a ação humana ela é incapaz de resolver todas as coisas. Nós vemos uma situação de crise nos estados, né, nos governos, que não sabem lidar com o problema, a ciência com toda a sua tecnologia, né, nós que chegamos ao século XXI, dos nossos genomas e tudo mais, nós também não sabemos lidar com o problema, estamos aprendendo a lidar com o problema. O controle de epidemias pelo mundo não conseguiu lidar com o problema. Então nós estamos realmente vivendo uma fragilidade humana, né, e percebendo isso ao longo dos nossos dias. E John Stott, ele, no livro dele, fala sobre a questão da dupla escuta, né? A gente vai trabalhar o tema mais à frente, mas é interessante a gente perceber como que nesse momento a humanidade parece que parou para ouvir realmente. Parece que todos nós tivemos que voluntariamente ou involuntariamente, né, dependendo de como foi as ações do governo em cada país ou em cada cidade, nós tivemos que realmente parar para ouvir, assim, nem que seja para ouvir os boletins de notícia internacional que tem chegado a cada momento. Então, dessa forma, o mundo todo está de ouvidos atentos, assim, né? Está atento ao que está acontecendo, está atento às soluções e aos problemas que têm surgido em vários países. Talvez agora nós estejamos saindo um pouco desse processo de atenção,
mas ainda assim nós ficamos atentos a se a vacina vai sair, quais são os medicamentos que estão funcionando, quais países estão em quarentena, quais não estão, quais países têm aumentado seus casos. Então nós estamos realmente atentos, paramos a nossa vida, né? Fomos obrigados a parar, a ficar, de certa forma, reduzidos na velocidade que a gente estava vivendo, e somos chamados então a ficar atentos e a prestar atenção nas coisas. E isso é um modo de escuta, né? John Stott vai falar que nós temos uma dupla escuta. Nós devemos ouvir o mundo e devemos ouvir a Deus, assim, como discípulos de Cristo. Mas todos nós temos que ouvir alguma coisa. E pela primeira vez na nossa geração, todo mundo parou para ouvir algo, está ansioso para ouvir algo, quer seja uma mensagem de esperança, de que vai estar tudo bem, ou quer seja uma mensagem de solução para as suas vidas. E não só o coronavírus é o processo que mais atrapalha a gente nesse processo, nesse momento, mas a gente percebe que as demais questões continuam aí, né? O problema da fome do mundo continua, o problema da dor humana continua, o problema do suicídio, das depressões, né? Na verdade, os problemas psicológicos ganharam, na verdade, um impulso nesse momento, e a nossa sociedade, né? Os nossos problemas sociais continuam, e no movimento agora Black Lives Matter, a gente tem realmente percebido isso. Percebido que não foi a pandemia, ela não parou o volume de problemas, né, o volume de questões que o mundo tem, mas na verdade ela deixou o mundo ainda mais ansioso por uma resposta. E isso é importante para a gente poder perceber isso, porque nós, como Igreja de Cristo, devemos estar aptos a responder. É isso que John Stott vai falar. Nós somos aqueles que ouvem duplamente. Nós somos aqueles que ouvem o clamor do mundo, e nós somos aqueles que fomos chamados a ouvir o clamor de Deus também, a ouvir a voz de Deus, e a ouvir o que Deus tem a falar com a humanidade, e passar isso adiante, né, da melhor forma possível, da forma como Cristo deixou. Então, nós temos visto um mundo que está disposto a ouvir o próprio mundo, assim, mas nós não temos visto talvez um mundo que esteja conseguindo ouvir a voz de Deus. Mas nós temos um mundo que clama por respostas e clama por um diálogo. Mas John Stott deixa um questionamento para a gente. Será que a Igreja de Cristo, será que nós, abeuenses, será que nós, missionários estudantis, será que nós temos algo a falar para essa sociedade que clama? Será que nós temos algo a dizer para aqueles que querem ouvir? E é interessante que a gente chegou nesse ponto da nossa vida, e na realidade nós somos fruto de duas gerações, né? Nós somos fruto de uma geração que passou pelo século XX, né? Passou pelo ateísmo, né? Pela geração da ciência, da tecnologia, que vislumbrava uma independência do homem através desses dois pontos, ciência e tecnologia avançando de forma maravilhosa, a indústria. E uma geração que desencantou disso, né? Uma geração dos nossos pais que, na verdade, viu a ciência falhar. Viu a tecnologia ser utilizada para a guerra, viu o ser humano se destruir, né, nas crises de mísseis da década de 60, na Guerra Mundial de 1945. Nossos pais, nossos avós se desiludiram com isso, né? O progresso humano não é mais esse progresso. E aí nós chegamos então no final da década de 80, década de 90, no que a gente vai chamar de pós-modernidade, que é um momento em que, na verdade, a gente vai começar a conceituar uma série de questões e vai começar a criar mais questões e perceber que o ser humano não teve respostas adequadas a todos os seus anseios. E a nossa geração surge dessa pós-modernidade. É fruto, é filho dessa pós-modernidade. E a gente chega num ponto em que nós temos diversas questões a serem respondidas e que nós percebemos que a ciência e a tecnologia, na verdade, não respondem tudo, mas nós também vivemos num mundo em que essas duas questões, esses dois pontos, né, ciência e tecnologia, se multiplicam de forma muito rápida, e aí a nossa geração é acostumada a uma rapidez das coisas, né? E ela não tem tempo para parar para ouvir respostas longas. E isso é algo interessante, isso é algo importante. Perceber como nós somos frutos disso e como que na nossa velocidade ela não condiz com a nossa velocidade de escuta. O ser humano, ele fala uma velocidade e ele ouve em outra velocidade. A nossa sociedade, da mesma forma, ela ouve em uma velocidade X
E ela fala numa velocidade 2x, assim. Então nós temos o tempo todo novas tecnologias chegando, novas questões surgindo, problemas sociais, problemas individuais. Nós queremos falar. Mas na verdade a escuta ela é um processo de calmaria, de certa forma. É um processo de resignação de algumas coisas. É um processo que demanda a paz. E nós devemos então ser essas pessoas que param para ouvir a voz de Deus e param para dialogar. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A audição, ela não é uma virtude da rapidez, né? Ela é uma virtude da paciência, é uma virtude do se estar atento. E o apóstolo Tiago nos lembra isso de uma forma muito boa e dá um conselho para a igreja, para que nós sejamos bons ouvintes da voz de Deus. E a característica do cristianismo, né, que é uma característica que destoa das demais religiões, é que nós temos um Deus que fala. Desde o Sinai, desde o momento em que o povo de Israel saiu do Egito, ou mesmo desde o Éden, no chamado de Abraão, em outros momentos, nós percebemos um Deus que fala com o seu povo, que tem como objetivo manter um diálogo com a criação. E, por exemplo, em Êxodo 19:5, nós temos a voz de Deus falando, né? Agora, pois, se ouvirdes a minha voz e obedeceres os meus mandamentos. Deuteronômio 28:1, a mesma coisa, se atentardes e ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprirdes os seus mandamentos. A audição é a única maneira de se comunicar de forma plena com o nosso Deus. Jeová, ele não é como os deuses pagãos, que são mudos. Na verdade, ele é um Deus que fala. Nós é que tomamos a posição de idólatras e somos surdos e somos mudos à resposta de Deus. Nós, quando trabalhamos no nosso pecado, na nossa ação idólatra do dia a dia, nós não sabemos dialogar com o nosso Deus. É isso que acontece no Éden. No Éden, Adão, quando cai, ele percebe que ele já não tem mais um diálogo com Deus. Ele se torna mudo perante Deus. Mas Deus continua a procurar Adão pelo jardim. Isso é muito interessante, isso é muito bonito. O Jesus Cristo disse, né, no livro de João, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Então o próprio Cristo vai ressaltar novamente essa característica da escuta do discípulo. O discípulo ouve a voz de Cristo, ele conhece a voz de Cristo, ele ouve quem é Cristo, ele sabe que é Cristo, ele identifica Cristo porque ele conhece a sua voz. E essa voz testifica quem ele é. E ouvir, então, é a única maneira pela qual o Filho nos guia. Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor supremo, né, que Deus enviou ao mundo para que nos guiasse até Deus. E esse processo também se dá a partir da audição, de ouvir o Filho que nos leva ao Pai, ouvir o Espírito que nos fala do Filho e do Pai, e ouvir o Pai como o Ser Supremo que se comunica com o seu povo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essas realmente são as palavras de Tiago que vão ecoando no nosso coração à medida que nós vamos ouvindo e lendo o texto de John Stott. Mas é interessante a gente perceber que nós temos dificuldade de audição, como eu falei, né? A nossa idolatria nos coloca como mudos de Deus e surdos também. Nós somos como as imagens que nós criamos, nós somos como os ídolos que nós formamos, mudos e surdos. Mas e aqueles então que ouvem? Né, que ouvem a Deus, que se propõem a ouvir a Deus, mesmo que ouçam de uma forma, de um sussurro suave na brisa, como Elias ouviu na caverna. Tiago não nos manda ser mudos, né, pelo contrário, ele diz que o homem seja tardio ao falar, tardio ao se irar, mas seja pronto a ouvir. Mas essa prontidão a ouvir tem um propósito. Nós não fomos mandados simplesmente como ouvintes da palavra de Deus, nós fomos chamados como proclamadores da palavra de Deus. E como que fica isso? Como que ficam aqueles que realmente param para ouvir a voz de Deus? Qual é o passo que eles têm que tomar? E John Stott também nos chama a isso. Dizer que a audição, o ouvir a Deus, né, e o ouvir ao mundo demanda uma resposta. Demanda algo que nós devemos falar. E todos nós conhecemos o texto de Mateus 28. Né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que ouvir, né, será batizado, crer, né, será batizado, será salvo. Ou seja, nós devemos ser tardios para falar, mas nós temos dificuldade de saber para quem falar, né? E principalmente o que falar. Nós estamos ouvindo, nós somos discípulos de Cristo, fomos chamados por Cristo, ouvimos a voz de Cristo, ouvimos o seu ide em Mateus 28.
E agora nós somos os discípulos parados em Jerusalém ainda, olhando Jesus subir aos céus e nos perguntar, tá, mas o que a gente vai falar? Como é que a gente vai se comunicar com esse povo? Como é que a gente vai fazer isso? Mas o texto de Mateus, ele nos dá uma dica de que existe uma resposta a ser dada. Se nós somos enviados a ir ao mundo e pregar o Evangelho, há uma resposta que o mundo tem que ouvir, há algo que o mundo tem que ouvir da parte de nós. E é interessante que em Isaías 61, o texto que Jesus Cristo lê na sinagoga, ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Então, mais uma vez, a Bíblia revela, através do profeta Isaías, e confirmada através da leitura de Jesus Cristo naquele momento, que existe sim uma mensagem a ser dada. E é interessante que ele vai nos dando um passo a passo de onde essa mensagem tem que ser pregada. Então, boas novas aos mansos, restaurar contrito de coração, há algo a ser feito, proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos oprimidos. E se a gente for ler o texto, depois ele vai falar, né, a fim de que troquem suas vestes de tristezas, né, troquem cinzas por vestes de alegria. Há então algo a ser falado. E é interessante ver isso na fala de Jesus, né? E aí a gente percebe que Jesus então foi enviado ao mundo com essa missão. Falar nesses vários âmbitos, trazer liberdade, trazer mudança de vida para essas pessoas. E aí depois nós temos Jesus Cristo falando, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, da mesma forma como Cristo foi enviado ao mundo por Deus, nós fomos enviados ao mundo também por Cristo. Ele nos envia, e aí isso é interessante porque isso traz uma paridade de missão, né? Uma semelhança de missão. Então os discípulos perceberam logo naquele momento, olha, nós fomos enviados por ele para fazer aquilo que ele veio fazer. E aí talvez deve ter ecoado na mente deles, como ecoa no nosso texto de Isaías 61, o que nós devemos fazer, o que nós devemos dar. Então nós já sabemos a resposta que nós devemos dar. Uma resposta que trata de liberdade, uma resposta que trata de boas novas, de alegria a todos os homens. Mas agora a gente fica entendendo como o quê. A gente entendeu o que nós devemos falar. Mas agora para quem que essa mensagem deve ser falada? Para quem que essa mensagem deve ser transmitida? E aí nós vemos o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: porque a Escritura nos diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, nós temos direção e propósito. Porque não há diferença entre judeu e grego, igualdade. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Por isso Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Esse texto é lindo. Ele traz um alívio à nossa missão, porque ele fala a quem nós devemos falar. Somos enviados ao mundo para anunciar as boas novas de alegria, alegres novas de boas coisas. Não estamos sós nessa batalha, né? Nós não somos os primeiros a vivenciar isso, nós não somos os primeiros a vivenciar desafios de comunicação com o mundo. Os apóstolos viram isso, né? O apóstolo Paulo, seus companheiros, o apóstolo Pedro, Tiago, Filipe e tantos outros vivenciaram isso no seu dia constante. Falar para uma cultura que já não fazia mais sentido para eles, falar para um mundo que não estava disposto a ouvir o Evangelho, né? Mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, eles precisam ouvir, né? Se eles não ouvirem, né? se não há quem pregue, se não forem enviados, eles não vão ouvir. Como é que eles vão ouvir se ninguém pregou? Como é que eles vão entender a mensagem se eles não ouvirem? E o ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então esse texto é lindo, ele nos fala de como que nós devemos pregar o Evangelho. E temos tido o privilégio, né? Infelizmente, toda essa situação que nós temos vivido é trágica, mas ela também é um momento, é um privilégio, pelo qual nós podemos ter um mundo pausado, de certa forma, atento a ouvir aquilo que nós queremos falar. Ou melhor, talvez atento a ouvir alguma coisa, a ouvir uma resposta. O mundo parou. Nós tivemos que reduzir nossa velocidade agora está mais reduzida.
pessoas estão mais atentas. Mas será que nós temos o que falar? É isso que John Stott nos fala. Então ele vai nos guiar no livro através de uma reflexão gigante sobre escuta e diálogo. Escuta e fala. Nós somos, em primeiro lugar, impulsionados não só a alcançar uma real compreensão de nós mesmos através da escuta, mas também a compreender quem Deus é. Nós devemos ouvir a sua palavra, parar para ouvir quem Ele é. Essa audição dupla na nossa alma guerreia contra a nossa carne e espírito. É claro que nós, o tempo todo, estamos numa batalha espiritual. Nossa carne e nosso espírito lutam por coisas diferentes, como a Bíblia nos diz. Da mesma forma, a nossa escuta também. Nosso ouvido quer ficar atento a tudo ou não quer ficar atento a nada, ou quer dar mais atenção a um lado ou mais atenção ao outro. Então nós vivemos no meio dessa luta. Vivemos no meio de alarmes sonoros que gritam o tempo todo, através das mídias sociais, através do nosso dia a dia, dos boletins de notícias, dos jornais, etc. E nós temos um sussurro de Deus que nos chama a parar e a ouvir o que Ele tem para dizer. Deus não é um Deus que fala com pressa. Deus é um Deus que fala com calma. E essa é uma característica dele. A igreja é chamada para poder ouvir, da mesma forma, os alardes e os gritos desesperadores do mundo e ouvir a voz calma do Senhor que nos guia em direção a Ele. E somos levados, então, por John Stott, a uma reflexão acerca da fala e como ela é influenciada por uma boa escuta. Aquilo que a gente fala é necessariamente produto daquilo que a gente ouve. E nós precisamos, a igreja precisa tomar a sua posição de interlocutor entre o mundo e Deus. Nós precisamos tomar a nossa posição de comunicadores ao mundo, de voltar a ter diálogo com o mundo. Infelizmente a gente tem perdido isso e a gente vai analisar isso mais para frente. Por diversos meios, Deus fala ao mundo. Nas Escrituras nós temos a imutável palavra de Deus. Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Nós temos seus testemunhos vivos nos últimos tempos. Temos as nações, as ações do Espírito Santo falando através da sua igreja, falando através dos seus missionários. Precisamos então nos atentar a alguns pontos que John Stott vai trabalhar para que a gente possa melhorar essa comunicação, para que ela seja realmente impactante, para que ela possa realmente gerar frutos da forma como ela foi proferida, de forma que ela saia e atinja o seu alvo. E John Stott então nos ajuda a perceber alguns desses pontos. Nosso Deus, então, Ele é um Deus histórico. E como a gente já viu, nós somos uma geração, como todas as gerações, estamos vivendo uma transição histórica, final de um século, início de outro século, uma série de questões, mas nosso Deus é um Deus histórico. E essa é uma característica importante que John Stott vai ressaltar. A igreja, então, se encontra numa dualidade temporal, de certa forma. Nós estamos trabalhando com um Deus que falou com povos há 8.000 anos atrás. Nós estamos falando de uma escritura que foi composta por milhares e milhares de anos, por diversas pessoas, em diversas culturas, em diversos pontos da história humana. E ainda assim, a igreja é convidada a entender esta palavra como uma verdade atual, porque é isso que ela é. Nós estamos no Ocidente, a Bíblia foi escrita no Oriente, nós então devemos trazer essa mensagem como algo atual, para aquela pessoa que nasceu agora e que está vivendo um mundo cheio de tecnologias. Aquela palavra proferida por Deus aos profetas no deserto ainda são palavras de vida, ainda são verdade absoluta que nos ajudam a viver. E dessa forma cabe então ao discípulo conciliar passado, presente e futuro. Trazer essa mensagem e fazer com que as pessoas entendam o já e o ainda não, que são dois conceitos que John Stott também traz no livro. Da mesma forma como Filipe traz para o eunuco a importância de um texto escrito há mais de 800 anos antes, que é o texto de Isaías que o eunuco está lendo naquela passagem, nós também devemos trazer para as pessoas que passam correndo ao nosso lado a mensagem atual de Cristo, mostrando que aquele texto ainda é vivo e ainda é eficaz na vida de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada universitário. Portanto, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Fala das ações de Deus ao longo da história, demonstra seu caráter à humanidade e a forma como Ele espera ser respondido a partir das suas falas. Nos mostra aquilo que está guardado também para o futuro do homem, para o futuro da humanidade e seu propósito. Nós vivemos já um reino inaugurado. Como eu disse, John Stott trabalha o já e o ainda não. Nós já estamos no reino inaugurado por Cristo. Nós já estamos vendo o reino de Deus ser estabelecido pelo mundo nas diversas áreas, nós fazemos parte disso, somos chamados a trabalhar disso. Mas também vemos na Bíblia e na realidade do reino, e sabemos que ainda existe uma parte que ainda não foi estabelecida.
E é a verdade que nós devemos proclamar ao mundo, que eles também compreendam o que já é verdade, o que ainda não é verdade. O que ainda está sendo posto e estabelecido por Cristo e será estabelecido cosmologicamente ao longo da nossa história e ao longo do nosso futuro. Nós estamos vendo essa realidade do que passamos e a beleza da realidade do que ainda virá. Transmitir, pois, então, a realidade bíblica é ouvir Deus através da sua palavra, viver na realidade do que já vivemos, e ainda assim ter esperança e compreender aquilo que ainda será futuro. Isso implica em muita escuta e pouca fala. Isso implica numa fala certeira ao encontro do ouvinte. Transmitir essa verdade bíblica te diz muito mais sobre aquilo que nós ouvimos a Deus do que as muitas palavras que nós vamos discursar. Pelo contrário, nossa palavra deve ser objetiva, deve ser curta, e ela deve ser construída através da audição que nós temos a partir dos diálogos com o nosso Deus. Porque Deus ainda quer, sim, dialogar com a humanidade. Ainda é propósito de Deus que Ele dialogue com a humanidade, que Ele fale com a humanidade. Mas também ouça a humanidade, ouça aquilo que ela tem clamado. Não vamos pensar nós que os clamores de justiça que nós temos vivido, citando o exemplo mais atual, o coronavírus, ou mesmo a situação do racismo no mundo, não pensa que Deus também não quer dialogar sobre isso, que Ele também não quer entrar na discussão. Deus também quer, e nós somos instrumentos pelo qual Ele participa disso. Nosso Deus quer se revelar a todo homem, assim como Ele se revelou ao longo da história. Deus então envia seu Filho ao mundo para que Ele possa falar com os homens, e o Filho de Deus então desce e habita entre os homens e se manifesta de forma carnal, em carne, para que nós possamos ouvir a voz de Deus de forma plena e de forma pessoal. Mas é claro que os homens amaram mais as trevas que a luz, é isso que a Escritura nos mostra. Não só ignoraram Cristo, como mataram Cristo. E deturparam ainda assim a sua imagem ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E é claro que a sociedade cada vez mais pluralista, ela vai ter dificuldade em encarar a figura de Cristo de uma forma, de um caráter fechado. Nós, seres humanos, somos uma fábrica de ídolos, como nos disse Lutero, e o nosso coração sempre vai tentar modificar a imagem de Deus e a imagem do seu Filho de forma a ser mais complacente com as nossas ações. E é interessante, quando a gente faz isso, a gente vai criando diversas imagens. De Jesus Cristo socialista, de Jesus Cristo liberal, de um Jesus Cristo pacífico ou pacifista, ou de um Jesus Cristo que está ali tocando fogo nos banqueiros ali no templo. Nós vamos falar de Jesus Cristo amoroso, que chama as crianças, do bom velhinho, de uma série de figuras que o John Stott traz para a gente no livro, e é bem interessante. E é legal quando a gente vê o mundo criando essas imagens de Cristo, né? A gente sempre relega isso às pessoas que não são cristãs. A gente quer se voltar contra o mundo, né? A gente quer se voltar contra essas pessoas, né? E anular elas, e aí reclamar quando o movimento LGBT pega Cristo como exemplo, ou então outras religiões pegam o exemplo de Cristo. Nós queremos nos voltar contra elas, e a igreja quer fazer uma grande revolução. E na verdade a gente esquece que nós mesmos, igreja de Cristo, também construímos a todo momento essa figura de Cristo moldada. Nós vamos tolhindo a figura de Cristo e vamos transformando ela em uma coisa mais palatável aos nossos desejos e anseios. E nós vamos vendo isso ao longo da história. Assim, ao longo da história a igreja fez isso, né, e utilizou uma figura de Cristo a qual ela queria. Então, desde o Cristo que é o benevolente com os escravos até o Cristo das cruzadas, nós sempre vamos ter essa figura de Cristo, e um Cristo que nunca vai ser o verdadeiro e o bíblico, né? E nós vamos tomando isso, mesmo igreja, nós vamos tomando essas figuras de Cristo como nossos ídolos de cabeceira, né? Nós vamos meditando neles e criando essa imagem. E o mundo, a partir disso, ele se volta, de certa forma, contra a igreja. Nós estamos vivendo um período em que nós estamos fazendo um revisionismo histórico, né, de certa forma. Nós estamos encarando como é que foi o diálogo da igreja com o racismo, o diálogo da igreja com o nazismo, o diálogo da igreja com as cruzadas, e todo o revisionismo histórico, e a igreja está incluída nisso, né, pelo seu protagonismo no Ocidente, pelo seu protagonismo cultural no Ocidente. Isso é muito importante. E aí nós ficamos ouvindo essas acusações, né, e é interessante porque John Stott não trabalha isso, mas como que nós ouvimos isso, né? Como que nós paramos para ouvir o mundo quando ele nos acusa?
de um passado que não foi um passado em que nós dependemos de Deus, assim? Será que nós fazemos o ouvido dos discípulos da multidão? Ou será que nós ouvimos como os fariseus, que ouviram sua religião ser acusada por Cristo e se sentiram cada vez mais acuados, como se era impossível ser filho de Abraão e não ouvir uma crítica, né? Então é um outro tipo também de escuta. E John Stott, claro, escreve esse livro numa perspectiva social e cultural e num período de tempo também, no final do século XX, e numa perspectiva em que o ateísmo, né, toma conta e a igreja vai perdendo sua relevância. E eu tenho uma outra visão, assim, eu acho que no Brasil a gente tem vivido, na verdade, um momento em que a religiosidade tem relevância, né? Nós estamos num momento cada vez mais plural religiosamente, cada vez mais aberto, e cada vez mais essa pluralidade religiosa vira um panteísmo enorme. É interessante que a gente perceba isso, e é interessante como que a religião cristã cada vez menos é convidada ao diálogo, assim. Cada vez menos nós somos quase que é possível todas as religiões se unirem, menos a nossa. A nossa religião, ela é ofensiva, a nossa religião, ela é preocupante, ela não sabe ouvir, ela não sabe falar, ela não tem o que nos dizer. A religião cristã não tem o que nos dizer, não por uma irrelevância, mas porque entende que o que a gente diz é agressivo. E isso é preocupante, quando o mundo olha para a gente dessa forma. Stott não nos chama para um silêncio impassivo, né? Para um silêncio do qual a gente não vai falar nada. Pelo contrário, Stott espera que a gente tenha uma resposta marcante, né? Algo que seja natural. O cristianismo ele já teve essa resposta, né? Se a gente pegar a igreja primitiva, e durante tanto tempo o cristianismo foi relevante. Nós vemos em Atos dos Apóstolos as falas dos cidadãos das cidades falando: olha, os cristãos estão chegando, eles estão mudando tudo. Que cristianismo é esse? As pessoas tinham intenção, culturalmente se mudavam as coisas. E quando a igreja está apta pelo Espírito, né, a dar uma resposta coerente que o mundo para ouvir, ele se torna ameaçador mesmo. Né? As pessoas elas vão ter realmente dificuldade. Não estou dizendo aqui que a gente está chamando o mundo para um diálogo com o cristianismo de forma que o cristianismo não vá trazer uma contrapartida do que ele pensa. Não é isso que a gente está trabalhando, não é isso que John Stott está trabalhando. Mas que nós devemos sermos aptos pelo Espírito Santo para poder abrir esse diálogo. E claro, esse diálogo vai causar um impacto na vida dessas pessoas, que como a gente próprio já falou, né, eu já comentei aqui, os homens amaram mais as trevas que a luz. E ele fala o seguinte: temos de aplicar a palavra e não manipulá-la, mas não manipulá-la. Temos de nos esforçar o máximo possível para nos certificarmos de que ela fala aos nossos dias, mas não corrigi-la a fim de garantir uma falsa... Temos de aplicar a palavra, mas não manipulá-la. Temos de nos esforçar o máximo possível para certificarmos de que ela fala aos nossos dias, mas não corrigi-la a fim de garantir uma falsa relevância. A mensagem de Deus, então, ela não veio com problemas, né? A gente não entende isso. A gente entende que a palavra de Deus é viva, verdadeira e eficaz. Que ela é a verdade absoluta para os nossos dias, que ela é atual, que ela é necessária e que o mundo vai torcer a boca para ouvir ela. A gente sabe disso. O cristianismo traz conflitos. A gente sabe disso. Mas é um conflito que parte da palavra de Deus. Não é um conflito que parte das nossas próprias idolatrias, de nossa própria falta de escuta e diálogo. É somente através do pleno conhecimento de Deus, através de seu Filho e da sua palavra, da sua humildade libertadora, que então nós alcançamos algo que a humanidade não alcançou, que é a liberdade, que é o anseio de liberdade que desde o iluminismo vem tomando o coração dos homens. John Stott então nos aponta uma da realidade mais impactante da Bíblia. Desde que o homem cai no Éden, né, a sua busca por liberdade do pecado, a sua busca por liberdade é falsa e é cega. Nós temos uma mensagem, e essa mensagem passa pela liberdade. Nós devemos mostrar para os homens a verdade, a verdadeira liberdade. Essa liberdade, ela não é uma liberdade que faz tudo o que nós queremos, ela não é uma liberdade vaga, ela não é uma liberdade rasa, ela é uma liberdade verdadeira que parte através de Cristo. E nós vemos o mundo gritar por liberdade, quer seja uma liberdade de ir e vir, que possivelmente as ações do coronavírus têm nos proibido, quer seja a liberdade de ser quem nós somos, né, sendo negros, brancos, não importa a cor da nossa pele. É uma liberdade pela qual o mundo clama, mas o mundo tem uma percepção errada da liberdade. John Stott fala então que Cristo nos chama a uma liberdade melhor e mais proveitosa. E a boa escuta de Deus é que nós conseguimos passar para os homens qual que é essa liberdade, qual que é o princípio dessa liberdade.
A boa escuta, então, ela é uma característica do discípulo. E nós só vamos conseguir comunicar a verdade da palavra de Deus se nós tivermos uma boa escuta e comunicado com Cristo. E essa boa escuta, ela tem como princípio a palavra de Deus. É na palavra de Deus que a gente entende a liberdade. É na palavra de Deus que a gente entende a mensagem a ser transmitida. E é na palavra de Deus que nós encontramos a realidade bíblica e a maturidade para os discípulos. Por isso, então, entendi que a gente tem que entender algumas coisas a partir da nossa maturidade cristã, que perpassam pela palavra, para que nós possamos ter um ouvido melhor, né? E esse ouvido melhor nos leva a um discipulado maduro. E para isso nós temos que entender que uma verdadeira adoração é gerada por um bom conhecimento de Deus. Uma fé é formada através da reflexão do caráter de Deus. Nós devemos ter obediência a Cristo e a sua palavra. Uma esperança na obra redentora de Deus. Essa esperança é algo fundamental, foi para isso que Cristo veio ao mundo e morreu, dar esperança aos homens na obra redentora de Deus. Entender que Jesus Cristo é Senhor e levar nossos pensamentos cativos a Cristo. Nossos problemas e questões devem ser resolvidos à luz da Bíblia, pois nossos conflitos, as situações, quer sejam doutrinários, quer sejam seculares. E entender que uma fé fraca na palavra de Deus, uma fé fraca na Escritura, incomoda a igreja e deixa ela ser irrelevante. Quando a igreja retoma a sua fé nas Escrituras, aí sim ela se torna relevante, ela se torna apta pelo Espírito para manter esse diálogo que o mundo tanto espera que nós participemos. A evangelização ela só pode ser definida pelos meios do Evangelho, o que temos a declarar só pode ser feito a partir das Escrituras. A igreja deve recuperar sua confiança na verdade e a Bíblia como verdade absoluta. E por fim, John Stott também nos chama a unidade cristã. Entender que a unidade cristã é um alvo para o qual todo cristão deve trabalhar, para o qual todos nós devemos trabalhar, e essa unidade só é possível a partir das Escrituras. E por isso as Escrituras têm um ponto fundamental nesse ouvir a Deus e ouvir o mundo e nesse diálogo. E nossos modos de fazer missão, então, eles são modificados a cada dia. Como eu falei, o livro de John Stott e as literaturas que nós temos, às vezes parece que já ficaram obsoletas para o nosso tempo, em alguns pontos, não em todos, claro que não. Mas é importante nós entendermos como que Deus, a nossa dinâmica social mudou. E Deus também tem coisas a dizer sobre a nossa dinâmica social. E é importante que no CFM nós estejamos ouvidos abertos e atentos para entender essa dinâmica a partir de Cristo, essa dinâmica ao qual nós estamos inseridos, a dinâmica da universidade, da nossa contemporaneidade. E para isso, John Stott ele tem 3 pontos que eu acho muito importantes para a gente poder meditar ao longo desse CFM, já caminhando para o final. Primeiro é entender a direção de Deus, entender que Deus tem uma direção para nós e Ele nos direciona nas coisas. E que essa direção ela é feita através da oração, da comunhão, dos conselhos uns dos outros, da meditação e da espera. No CFM nós teremos leituras, nós teremos devocionais, nós teremos oficinas. É importante que nesse período nós entendamos essas dinâmicas que nós estaremos fazendo durante esse curso, percebendo a direção de Deus nas nossas vidas. Um segundo ponto é a vocação. Deus nos vocaciona a coisas, aquilo para o qual Deus nos chamou a fazer. E elas são duas, global e específica. Global é que Deus nos chama a ser discípulos. Cada um de nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo. E especificamente há um chamado também para o qual Deus nos chamou. Há algo para o qual Deus nos chamou. Isso se manifesta de vários níveis, níveis culturais, domésticos e sociais. Deus nos chamou a chamados específicos à família. Deus nos chamou a chamados culturais específicos, onde quer que nós estejamos, quer aqui, quer no Camboja, ou quer em outras áreas do planeta. Camboja foi só um exemplo aleatório. E também dinâmicas sociais, somos chamados a estar em sociedade, a agir em sociedade, na universidade, no nosso bairro, na nossa igreja local. E por último, nós somos chamados também ao ministério. E Deus nos dá ministérios a agir e a colocar em trabalho, em diaconia, serviço à igreja e ao mundo que clama e ao próprio Deus. Nós somos chamados a essa diaconia. Então são 3 pontos no qual nós podemos trabalhar durante o CFM e podemos despertar em nós, a direção que Deus tem para nós, a nossa vocação e o nosso ministério. Cada um de nós então está se preparando para o CFM, é uma bênção. E é uma bênção que temos vivido em algum ponto, é uma bênção que nós podemos nos reunir ainda
mesmo à distância, e fazer um evento como esse e perceber a dinâmica que Deus tem feito na humanidade hoje. O nosso Deus não é um Deus parado, não é um Deus impassivo. Ele é um Deus que, na verdade, trabalha todos os dias e continua dominando sobre o mundo. Nós devemos reconhecer isso. O coronavírus não está fora dos planos de Deus. Deus está trabalhando através do nosso raciocínio, através da nossa mentalidade, através do que nós temos feito na universidade e o que nós temos feito em casa também, quando nós somos chamados para estar em casa. E é importante também a gente tentar trabalhar nesse tempo. Eu acho que um evento à distância ele é ruim, mas ele também é bom. Nos últimos CFs, muitas das vezes a gente tem tratado muitas vezes o curso de férias como uma colônia de férias. Isso é natural, assim. Nós ficamos muito tempo sem nos ver, nós queremos estar perto um do outro, né? Estarmos próximos um dos outros, mas é importante que a gente pare esse tempo realmente para fazer um curso de férias, né? Um curso de formação, entender a relevância desse processo. E Deus nos chamou então para esse momento, para esse CFM ser um momento diferente dos nossos CFs. Foi a vontade de Deus que nos trouxe até esse ponto. E aí eu deixo alguns questionamentos para a gente poder trabalhar, né, durante esse mês, para reverberar na nossa mente. Será que esse é um convite para a ABUB ouvir com mais atenção? Devemos estar atentos ao que Deus fala conosco nesses dias. Né? Deus nos convida realmente a pararmos durante a nossa quarentena, a pararmos nossas atividades escolares, a talvez pararmos de nos ver nos eventos, para que nós possamos talvez ouvir o que Ele quer falar conosco e trabalhar isso ao longo desse mês. Então que Deus possa nos abençoar e que o Espírito dEle possa nos tornar aptos a não só ouvir a Ele, mas também ouvir o mundo, e não só ouvir o mundo, mas também ouvir as Escrituras, ouvir a Palavra de Deus, de forma que nós possamos realmente dar respostas concretas, não só ao mundo que clama até nós, mas também dar respostas concretas a Deus, quando Ele dialoga conosco de forma santa e poderosa. Amém? Deus seja com vocês e abençoe a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, é uma honra.